Trilhas da Democracia dá continuidade à série intitulada Genocídio em Gaza e Solidariedade ao Povo Palestino, que é uma parceria com a Rede Universitária de Solidariedade ao Povo Palestino, recebendo hoje a professora da UNB, Muna Mohamed Odeh, que é autora de inúmeros artigos. À medida em que a Muna for respondendo a primeira pergunta, esses artigos vão aparecer aqui no vídeo, que é professora de saúde coletiva da Universidade de Brasília. Muna, é um prazer recebê-la, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. Muito obrigada. E o professor de Relações Internacionais da Pontifícia Universitária Católica de São Paulo, autor do livro Colonização Neoliberal em Jerusalém, pela editora da PUC. Eu faço questão de mostrar aqui a sua capa, uma bela capa. Bruno Huberman. Bruno, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Marco, obrigado por prazer estar aqui contigo. Antes de iniciar as nossas discussões, eu gostaria, mais uma vez, de mostrar a logomarca da rede universitária, a qual todos nós nos encontramos vinculados, né? Exibir também o link de acesso ao site que foi criado, com muitas informações sobre o que acontece no pós-7 de outubro de 2023, na faixa de Gaza, patrocinado pelo Estado de Israel, e também, né, o link do manifesto de criação da Rede Universitária de Solidariedade ao Povo Palestino. Peço à nossa audiência que leia o manifesto e, caso concorde, assine e ajude a divulgá-lo, né? Isso é muito, muito importante para que a rede se amplifique, né? Dito isso, eu passaria a uma primeira pergunta direcionada à Muna, né? Isso também foi feito no programa anterior com o Jihad Mohamed, a importância de dizer a atual situação na faixa de Gaza, né? Então, eu pediria a você, Muna, que é da área da saúde coletiva, da saúde pública, né, que é palestina, isso é importante dizer, palestina, nascida em Jerusalém, residindo no Brasil há mais de 30 anos, e que leciona num departamento de saúde coletiva na UNB. Eu lhe pediria que inicialmente trouxesse informações atualizadas relativas à situação dos hospitais hoje na faixa de Gaza. São muitas informações que circulam na mídia de bombardeio de hospitais, né? A condição de assistência médica, sanitária, acesso à água potável, saneamento, né, prestado aos palestinos da faixa de Gaza. Muna, enquanto você responde a essa pergunta, vão aparecer exibidos 3 artigos publicados por você em revistas acadêmicas que tratam das várias dimensões dessa realidade. Por favor, Muna, fique à vontade. Muito obrigada, Marco. Mais uma vez, um prazer estar aqui, junto ao Bruno também. Em resposta à sua indagação, eu gostaria de dizer que a minha resposta vai fazer uma perspectiva desde a saúde coletiva, ou então a saúde pública. Nesse sentido, darei um retrato amplo das condições de vida das pessoas em Gaza nesse momento.
Isso vai englobar praticamente o número de mortes, mas também a natureza desse processo. Ou seja, nós estamos falando de formas que acabam pela morte das pessoas, né, dos indivíduos por meio de execução sumária, ou então por meio de atiradores, né, que a gente tem visto vários casos dessa natureza, bombardeio, bombardeio aéreo, naval, por tanques. Isso é importante ressaltar para dizer o quão é intensa essa forma criminal, né, de genocídio que está em curso. Então, por um lado, temos esta forma de morte da população e, por outro lado, temos a morte lenta. E essa é decorrente exatamente das condições sanitárias, da falta de alimentação, né, que foi desde dia 7 de outubro, foi decretado, então foi dito abertamente pelo governo de Israel, como sendo a conduta, né, a privação de água, de alimentos, de combustível, de energia elétrica e de remédios. Então, isso desde 6 meses tem sido a prática e a política. Isso traz consequências. Então, nós estamos falando da doença como condição também dessa morte lenta, devido às condições sanitárias e a privação de componentes de grande importância, como a vacina. Então, imagina para uma criança recém-nascida, ou então uma criança até 5 anos, vamos dizer, que é um período de extrema importância desde a perspectiva de saúde, propriamente dito, estar privada, né? E a gente precisa pensar nesses detalhes, porque eles são de grande importância. O mesmo se aplica para pessoas com doenças crônicas que não têm tido cuidados e não têm tido acesso, né, a qualquer forma de cuidado. Temos também de lembrar das condições de humilhação, de assalto, as condições de vida que impactam diretamente na saúde mental. As imagens que temos visto de destruição total, de terror, né, no seu sentido mais próprio, tem sobrecarregado também impactos diretamente que danificam, e a gente sabe que também ao longo prazo, na vida de crianças e das pessoas de modo geral. Então, a gente está falando de um leque muito amplo, que tem implicado também observações e de fato, crianças nascidas, bebês, crescentemente com peso baixo ou então prematuras. É preciso pensar desde essa perspectiva, porque esta é uma morte anunciada, né? Você está disponibilizando as condições que levarão, eventualmente, à morte por além daqueles números que temos visto. Estou procurando aqui os números para pegar a última atualização que eu tenho, que é pelo Ministério de Saúde Palestina, em Gaza, e que tem sido corroborado, né, comprovado junto a órgãos da ONU internacionais. Então, muitas vezes no início e até agora, né, perdura esse questionamento por parte de Israel e seus aliados, vamos dizer assim, nesse sentido, inclusive Biden, Estados Unidos e vários outros presidentes que questionavam os números, enquanto que foi possível, por meio do registro, produzir um número, nomes, um número de identidade e os nomes dessas pessoas mortas. Estamos falando, a partir de ontem, que é o número que eu consegui puxar, de a morte desde outubro, dia 7 de outubro, a morte de 360 mil pessoas, 7 mil desaparecidas, e 70% dessas pessoas mortas, desse número, são crianças e mulheres. Além disso, 75.993 pessoas feridas, 11 mil necessitando de tratamento urgente, e nesse leque temos 1.000 de crianças, de bebês, né,
e crianças abaixo de 5 anos com uma ou duas extremidades, né, braço ou perna amputada. Então, além disso, nós estamos falando, decorrente dessa violência brutal que tem sido utilizada, 17 mil crianças sem membros ou família sobrevivente que foi identificada. Isso levou a Unicef a criar uma nova categoria chamada criança ferida sem família sobrevivente. Essa aqui era uma categoria que foi criada somente agora, no caso de Gaza, comparado com outros contextos onde tem conflito ou guerras. Então, estamos falando de um contexto no qual, evidentemente, fica evidente para nós, que o que está ocorrendo, o que está acontecendo, não é algo aleatório, há um plano, é proposital. E com isso a gente pode resgatar o Frantz Fanon, quando ele identifica o colonialismo, que é um caso de Israel. Frantz Fanon estava especificamente falando naquela época onde ele enfocou a Argélia, a França, como poder ocupante, colonizador, de povoamento também, né, assim como Israel, e instrumentalizou, segundo Frantz Fanon, 2 componentes. O primeiro é a violência brutal. Eu falei aqui sobre os números, no caso, se a gente for comparar, ou então trazer isso como exemplo de uma violência brutal, e, ao mesmo tempo, há de ter uma estrutura jurídica, ou então uma estrutura legal que justifique e que sustenta esse colonialismo. E para nós, como palestinos, como povo que vive esse colonialismo de Israel, isso se traduz como apartheid. Então, é um sistema, uma estrutura toda preparada e toda montada para que seja possível a expropriação das terras, das casas, dos domicílios, a expulsão das pessoas, a retirada, por exemplo, do seu direito de moradia, no caso de Jerusalém, que tem sido alvo de um processo brutal de judaização, ou seja, tornar o lugar tão somente habitável para a população judia. Eu quero, então, ressaltar nisso que estamos falando de uma montagem, vamos dizer assim, da aplicação dessa violência que não é aleatória. Resgatamos um pouco o que a Mira Haas, que é repórter israelense para o jornal Haaretz, que morou em Gaza durante muitos anos, e, se não me engano, continua morando em Ramallah. Ela tem tido uma história longa, vivendo e trabalhando junto à população palestina. Ela, em 2014, especifica, ou então ela exemplifica como Israel impôs, a partir do Oslo, né, os acordos de Oslo de 1991, está em posse, e sempre foi, de todos os endereços e a configuração de todo o nascimento, toda a família, né? Ou seja, há um acervo de dados que relata tanto o endereço, o local de moradia, como a composição familiar, e, portanto, os bombardeios nunca foram, segundo ela fala, no contexto de 2014, a guerra, né, que também foi feita por Israel contra Gaza, isso permanece, né, esse conhecimento, essa relação entre o local da moradia e os componentes dessa família, desse conjunto de pessoas que vivem junto, nos leva a pensar de que, assim como naquela época de 2014, agora também houve e está tendo, agora, eu acho que é difícil pelo fato de 60% dos domicílios foram totalmente destruídos, bombardeados e destruídos. Então, para exemplificar e para justificar, ou então demonstrar, evidenciar esse número chocante de crianças sem famílias, né? O número total vai de 900 e até mais famílias que foram riscadas do registro civil. Então, estamos falando de um cenário
do genocídio completo, que configura não somente individuais, pessoas, né, mas toda sua família. Quanto à questão... Eu acho que esse é o momento apropriado de chamar para conversa o Bruno, depois você continua apresentando esses dados. Mas, Bruno, eu faço questão de mostrar mais uma vez a capa do livro Colonização Neoliberal de Jerusalém, publicado pela da Pontifícia Universitária Católica. Né? Bruno, 33 mil mortos, 7 mil desaparecidos, 70% dos mortos mulheres e crianças, 75 mil feridos em apenas 6 meses. O Estado de Israel realiza, na faixa de Gaza, um exemplo paradigmático de genocídio como instrumento colonial, de que o colonialismo, e aqui eu estou usando termos seus, expressões suas, de que o colonialismo não se resume à exploração do trabalho do povo colonizado, mas de que a morte é um instrumento colonial. Por favor, Bruno. O fone... Acho que para começar a responder essa questão, facilmente a gente consegue recorrer ao Achille Mbembe, né? Que cunhou o termo dele, necropolítica, ou seja, uma política de morte, né? Como exercício do colonialismo a partir do caso de Gaza, né? O artigo dele lá, muito lido ao longo dos últimos anos, que se tornou moda, inclusive na Academia Brasileira por um bom tempo, meio que desapareceu agora. Mas é um caso paradigmático, ou seja, Gaza já era um espaço de necropolítica antes de outubro de 2023, antes desses últimos meses. É por ser um espaço de necropolítica que a gente teve o levante do 7 de outubro. Porque os palestinos, eles viviam sob uma política de morte. Tanto uma morte rápida, por meio de bombardeios, como morte lenta, através dessas infraestruturas de controle, né, que já provocava fogo, já provocava um desastre sanitário na região. Né? Os palestinos já não tinham acesso à saúde, à educação de qualidade, né? Já viviam sob um apartheid. Né? A situação já era completamente desgraçada, digamos assim. Né? Então, o que a gente vê nos últimos meses, nos últimos 6 meses, né, para ser mais exato, é um escalonamento desse processo que é estrutural. Né? E por que eu ressalto essa característica estrutural? Porque é um objetivo muito grande e esse objetivo é global. Isso não é algo específico de defensores do Estado de Israel, seja aqueles à esquerda ou à direita, de resumir o genocídio atual, e eu falo genocídio porque eu acho que, além da Corte Internacional de Justiça ter acatado, né, a acusação sul-africana na Corte contra Israel por estar cometendo crimes de genocídio, né, e a Corte acatou a plausibilidade disso e assegurou o direito dos palestinos se defenderem contra o genocídio. Isso é uma decisão da Corte. Né? Porque assim, né? Genocídio não precisa morrer 6 milhões de pessoas, como foi o Holocausto. Né? Acho que isso precisa ficar claro. Existe claramente, como está aí no caso sul-africano, né, e foi exposto na Corte Internacional de Justiça, uma intenção genocidária, né, nas ações e nas falas dos dirigentes israelenses. Né? Você não expulsa 2 milhões de pessoas, você não mata 30 mil, você não sufoca os sobreviventes das formas como a Muna expôs aí, simplesmente para derrotar um adversário militar.
né? É um ataque à população civil. E é isso que é o colonialismo. O colonialismo, ele age sobre a população civil a partir da justificativa, ele manipula a população civil, no sentido não manipular no sentido somente subjetivo, mas manipular no exercício da relação da população com o território e as fronteiras e tudo mais, né? Porque o que tem sido demonstrado aí, acho que é uma intenção, né, de expulsão, né, de conquista de território, que são elementos centrais, né, do colonialismo. Então, retomando a dimensão estrutural, porque, né, por exemplo, eu estava essa semana que passou no Congresso nos Estados Unidos, eu conversando com um sujeito que falou, isso é um problema do Netanyahu, né? E é um discurso que a gente escuta aqui no Brasil o tempo todo, é um discurso que a gente vê na mídia nacional e internacional o tempo todo, né? De que isso seria um problema da atual coalizão de extrema-direita conduzida pelo Netanyahu. Um problema de governo, né? Um problema de governo. Exato. Né? Que seria algo específico e possível de ser superado pela transição governamental. Né? Obviamente, a transição governamental teria algum impacto. Né? Não estou reduzindo a possibilidade de transição governamental trazer algum impacto. Né? Mas o que eu estou buscando ressaltar é que a política de morte é algo estrutural no Estado de Israel. Assim como é para o Estado brasileiro, ora as bolas. O Estado brasileiro é fundado no genocídio constante da população indígena e também da população negra. Mas vamos falar da população indígena. Né? Estima-se que tinha por volta de 10 milhões de indígenas vivendo nesse território que a gente chama de Brasil, e o genocídio foi absolutamente central para expropriar a terra e formar os latifúndios, que são a base da organização política e econômica desse país. O Brasil se insere na economia política internacional pela exportação de commodities fundadas em latifúndios expropriados de indígenas. E o genocídio que a gente vê de indígenas como os Yanomamis atual somente revela essa dimensão. Eu travei, né? Não. O genocídio Yanomami só revela essa dimensão que é estrutural do Estado brasileiro e que a sucessão de governo não mudou a situação. O Lula não contém o genocídio dos indígenas. Não é nem por um desejo, não é que o Lula, individualmente, o governo dele é genocidário. O governo do Lula é genocidário por uma dimensão estrutural do Estado brasileiro. Que ele não consegue conter. Porque não tem vontade política e não tem espaço político. Só para corroborar isso que você está afirmando, né, e sem tentar desviar o centro da discussão, essa dimensão estrutural também se expressa na explosão do encarceramento da população negra no Brasil, exatamente durante os anos de administração do PT. O salto de 200 mil presos para quase 900 mil presos ocorre exatamente no decorrer dos governos Lula e Dilma. E lógico que o governo Lula e Dilma não tem uma ação deliberada nessa direção, mas existe uma dimensão estrutural que levou a isso. Desculpa te interromper, mas só para corroborar isso que você está dizendo, essa dimensão estrutural. Por favor, continue com a reflexão. Isso é uma outra faceta. Né? O que tem de diferença entre os governos liberais e fascistas, digamos assim, né? Centro-esquerda e extrema-direita, né? É a escala. Né? Porque nos anos Bolsonaro, os números que já têm sido levantados, a proporcionalidade de negros foi a maior negros mortos, homicídios, foi a maior da história registrada. Proporcionalidade. Né? A gente viu o escalonamento do genocídio contra os indígenas, por causa da desregulamentação das atividades extrativistas ilegais na Amazônia, por exemplo. Né? Como a mineração. Então, o que a gente viu nos anos Bolsonaro foi o aumento da escala. E o que o seu governo centro-esquerda faz é diminuir a escala, porque eles não estão muito comprometidos com a
descolonização do Estado brasileiro. Isso é uma realidade. E, Bruno, isso ocorre também em Israel, tendo Isso, à frente... eu vou levar agora para Israel, né? Então, o que a gente viu historicamente com os governos de centro-esquerda em Israel é uma diminuição da escala da violência, uma outra administração da violência, né? Enquanto os governos de direita e extrema-direita, há um aumento da escala, né? Mas o que foi o massacre de Sabra Shatila em 82? Né? O que foi o massacre de Deir Yassin em 1948? Estou falando aqui de 60, 70 anos de história de massacres. Né? Os massacres não começaram ontem. O que a gente vê hoje é um aumento da escala do massacre, a escala da política de morte. E é isso que a gente está buscando ressaltar. É isso que eu busco dizer quando eu disse isso naquela ocasião. Que o colonialismo é fundado na política de morte. Porque uma das características, e a Muna mencionou isso, do colonialismo israelense, assim como do colonialismo aqui no Brasil, o objetivo central não é a exploração do trabalho dos indígenas, mas a expropriação do seu território. Né? Para o colonizador ser o novo nativo, para o colonizador construir a sua nação a partir da destruição da nação indígena. Né? E o apagamento dessa indigeneidade, dessa soberania indígena sobre o território. Né? E para você promover essa destruição e essa substituição, o genocídio é um instrumento. A morte é um instrumento central. O objetivo não é a exploração do trabalho. Pode ser explorado. Assim, o trabalho indígena aqui no Brasil, como o trabalho palestino no Palestina e Israel, é explorado. O meu livro, inclusive, é sobre a exploração do trabalho palestino. Né? Mais existe um elemento central aí, que é a conquista de terra. E a conquista de terra envolve a morte. Porque os colonizadores entendem que os indígenas vão resistir até a última pessoa, de um homem ou de uma mulher. Porque aquilo, a existência sobre o território assegura a sua existência, em última instância. O seu modo de vida, a sua soberania, a existência da sua nação. E o indígena, o nativo, só vai abrir mão pela expulsão forçada ou pela morte. Né? E até hoje a gente via o colonialismo israelense operar principalmente através da expulsão, eu diria. Né? A expulsão, historicamente, sempre foi o principal instrumento israelense. Como foi a Nakba, de 750 mil expulsos em 48, a Naksa, né, 350 mil expulsos em 57. A gente está falando aí de só expulsos diretamente em 2 eventos históricos, mais de 1 milhão. Né? E hoje a gente tem a nova Nakba, com 2 milhões de expulsos. Né? Mas o que a gente vê é um escalonamento da política de morte, coisa que sempre existiu, mas hoje vivemos numa escala maior. Isso é certo. E porque a gente tem uma coalizão mais fascista da história de Israel. Então, essa é a transformação. A gente vê uma transformação na escala da expulsão e da morte, mas são elementos que sempre existiram em Israel. E é isso que a gente vê em Gaza hoje em dia. Bruno, daqui a pouco a gente vai falar sobre as possíveis soluções desse processo, que é um processo estrutural. Muna, você deu uma entrevista ao ANDE, Sindicato Nacional dos Professores das Universidades Públicas, né? Foi publicada em 6 de dezembro, e nessa entrevista você usa uma expressão, abro aspas, cortar a grama, fecho aspas, para caracterizar os sucessivos ataques desferidos pelo Estado de Israel, pelo seu exército, contra a faixa de Gaza nos anos de 2009, 2012, 2014, 2018, 2021 e agora em 2023. Ele pediria, para descrever concretamente à nossa audiência, o significado dessa ação de cortar a grama, né? E que dissesse o que as ações pós-7 de outubro de 2023 têm de diferente em relação aos anteriores cortes de grama em Gaza. E, por favor, eu te interrompi na resposta anterior, se você quiser ainda voltar a alguma questão que ficou pendente, por favor.
E, no momento em que você desejar, eu apresento aqui os 2 slides que você me enviou. Por favor, Mona. Muito obrigada, Marco. Eu vou retomar nessa minha resposta algumas das questões que eu coloquei. Cortar a grama, na verdade, não é uma expressão minha, é uma expressão como política expressa por Israel. Vejamos, o colonizador precisa afirmar, para começar, é uma expressão racista, porque ela implica na dominação, né? Na subjeção do povo palestino. Eu vou cortar a grama, não podia ser mais violento, não podia ser uma coisa mais impositiva, no sentido também colonial, no sentido de expressar todo o seu poder, de definir o destino desse povo, né? Então, para começar, é uma linguagem colonial, é uma linguagem racista, é uma linguagem de relação de subjugar o povo. Da mesma forma, no meu mestrado, eu me apoiei numa outra expressão, outra política, outro princípio, professo pelo Yitzhak Rabin, na época, na primeira intifada, que é quebrar os ossos dos palestinos. E, efetivamente, foi isso que foi executado. Então, vejamos, a linguagem, ela é uma linguagem colonial, ela é brutal, ela é violenta e ela tem, eu diria também, ela tem o propósito de aterrorizar o colonizado, né, a população, para aprender a lição, né? Então, isso também é da mesma forma como Frantz Fanon fala do contexto da Argélia. Eu sempre resgato a Argélia, porque eu acho que tem muitos paralelos pela dimensão, além da questão de colonialismo de povoamento, ter o elemento do Islã, né, da religião e da questão de como a islamofobia tem sido um instrumento, um elemento para o aceite do Ocidente, do mundo, né? Vamos dizer assim, a mídia e tudo mais, para justificar um genocídio televisado à vista, que pode ser visto e registrado pela própria população que está passando por essa condição, que é uma característica de coragem, de absoluta coragem, de poder e insistir e afirmar no nosso direito para dizer que não somos números, que temos vida e temos direitos, e o mundo tem que ver, é obrigado a ver o que está acontecendo. Isso dito, então, cortar a grama tem sido a partir de 2008, na verdade, né? 2007 acontece o cerco a Gaza e, consecutivamente, Israel realiza 5 ataques, 5 guerras. Esta é a mais prolongada, mas anterior a isso houve uma 2021, se eu não me engano, de 55 dias, 11 dias, perdão. Então, 2014, de 55 dias, nos quais houve também bombardeio aéreo, naval, tanques, a entrada de tanques não houve, então, desta vez, a gente vê isso, claro, a ocupação da terra, isso que o Bruno falou, é fundamental, né? Que terra é essa? Essa é a terra, na verdade, a terra dos acontecimentos de 7 de outubro, era a terra de Gaza, da população de Gaza, que trabalhava, que vivia através dessas terras e que em 67 foram ocupados e foram usurpados por Israel. E por isso que a gente fala também essa questão de 7 de outubro, o fato da festa rave, e a Nurit Peled fala isso com bastante propriedade, é uma estudiosa, né, uma professora universitária israelense, profundamente pró-palestina, eu falo profundamente porque é uma coisa que acompanha toda a vida dela, e ela questiona como é que promove uma festa de rave para promover a vida, né, o direito à vida e tudo isso, quando a 3 ou 5 quilômetros existe Gaza.
E isso é uma questão que eu acho que precisamos compreender. Que terra é essa, né? Quando a gente fala de terra, como que ela é transformada, como que ela é feita de tal modo que não se ouve do outro lado o que está acontecendo em Gaza e vem acontecendo desde 2007 e desde toda a criação de Israel de 1948. Lembremos que para Moshe Dayan, Gaza, isso ele falou nos anos 50, final dos anos 50, que a Gaza era o pesadelo, que ele sonhava de acordar um dia e não ter mais Gaza, não existir esses 2 milhões de pessoas refugiadas. A cada ataque, nesse conceito de cortar a grama, o propósito era acertar, né? Ou então afirmar o poder de Israel, de destruição, de intervir na vida das pessoas. Muitos desses vídeos que circulam, não sei se vocês prestaram atenção, sempre tem esse zombiado, esse som, que é de drones que sempre estão, desde 2007, a população de Gaza vive com isso, esse som, que são basicamente drones para espionagem. Então, até nisso, se formos ver na questão da poluição, vamos dizer assim, da vida das pessoas no dia a dia, isso existe. Mas cortar a grama significa exatamente isso, que você deixa a população viver nesses limites e, de vez em quando, para demonstrar quem é que está no poder colonial, obviamente, no caso, cometendo bombardeios, e a partir de 2000, estou tentando lembrar agora quando que começa a questão de racionar a entrada, porque Israel tem controle total de Gaza, racionar a entrada de alimentos. O que vemos agora se formos ver, é uma continuidade de uma política de controlar a quantidade de alimentos que entram. E, nesse sentido, isso é muito importante, nós que fazemos parte desse movimento universitário, emprega-se, ou então tem apoio de demógrafos de universidades israelenses, pesquisadores e centros de pesquisa, demógrafos, nutricionistas, pessoas da área de saúde que ajudam, auxiliam, né, como auxiliam, né, as decisões militares e políticas no que concerne questões que têm a ver com deslocamento, no caso da demografia, deslocamento da população, mas no caso da questão da nutrição e outras áreas de ciências, também para definir o que é o mínimo de calorias a entrar para a população de Gaza. Então, isso vem... Exemplo da ciência a serviço da morte, né? Perfeito, perfeitamente. Tem várias publicações. A Nadira Shalhoub, que é uma pesquisadora palestina, ela documenta isso de uma forma nítida. Tem vários outros também que trabalham nessa área, mas saiu recentemente um livro que condensa o trabalho de cientistas e da ciência dentro das universidades israelenses a serviço exatamente, não somente da militarização, mas da configuração do colonialismo e do apartheid como forma de vida, de exercício de vida e imposta à população palestina. Muna, antes de passar a palavra a Bruno, você gostaria de apresentar os 2 slides agora nesse momento? Eu queria, mas só quero fechar uma coisa para dizer. Você tinha me perguntado qual é a diferença de cortar a grama todo esse período e agora. Agora, é óbvio, várias questões que não aconteciam. A total destruição das universidades, são 12 universidades que foram bombardeadas, totalmente destruídas, totalmente. Mais de 200 professores, e aí lembrando daquilo que eu falei, da Mira Haas, da identificação, e através da tecnologias de inteligência artificial, de definir quem vai morrer, né? Então, professores, médicos e médicas, profissionais da área de saúde e tudo mais. Então, essa questão, ela
a questão de escala, que Bruno falou, atualmente, então, o número é muito, 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 muito maior. Ao mesmo tempo, é qualitativo, né? Então, toda a rede de saneamento, as igrejas, são 3 igrejas, são uma população muito reduzida que tem sofrido mortes e perseguição e também destruição dos seus espaços. Isso é genocídio também. Acho que Vladimir Safatli faz uma definição que eu acho muito interessante, porque engloba todos os aspectos da sobrevivência de uma vida com dignidade, com suas referências, com sua identidade também. Mesquitas. Então, fez com que 60% dos domicílios em Gaza não existem mais. As pessoas que estão voltando agora para a região do norte de Gaza estão devastadas pelo que estão vendo. Agora, isso, da perspectiva de analisar o que isso significa para o Israel. Israel, segundo um analista, eu esqueci o nome dele, mas é um analista palestino, ele acha que estamos no momento, Marwan Bishara é o nome dele, no momento do fim do começo, ou seja, Israel já realizou a destruição total de Gaza, como espaço, a infraestrutura, a morte das pessoas, etc., e está agora na etapa de pacificação e neutralização. E isso significa que, para a população, isso significa abrir um pouco o espaço para a entrada da ajuda humanitária, aos poucos negociando com a população possibilidades de fluxo. Israel fez o quê? Dividiu. Isso é uma coisa, é fato. Fait accompli, já fizeram. Dividiu Gaza em 2 partes. Israel não vai sair logo de Gaza e vai controlar não somente o fluxo das pessoas que sobreviveram a essas condições, mas vai incentivar também a saída delas. Porque, afinal, e aí eu vou concluir com isso, nesse processo de pacificação, neutralização e trazer a população de modo a não mais acolher a resistência, acolher, eu digo, nós utilizamos um termo que é o polo social. Toda a resistência ela precisa de ter um espaço na sociedade que a receba, não estou falando fisicamente necessariamente, mas que esteja ao lado, né? Israel sempre quis que a população de Gaza se torne contra as forças de resistência. Mas, para Israel, o mais fundamental, por se tratar de um colonialismo de povoamento sionista, e a gente precisa situar dessa forma, Sayer escreveu, um cientista palestino, em 1965, detalhando o que diferencia da África do Sul e de outros espaços, outros contextos, exemplos de colonialismo, e o sionismo é fundamental, porque o sionismo, por definição, vai exigir, o que não foi o caso na África do Sul e nem na Argélia, mas no caso de Israel, sim, o sionismo vai exigir a expulsão dos palestinos. Então, todo o esforço era para uma limpeza étnica total de Gaza. O que fez com que isso não aconteça era a resistência do povo heróico palestino que não deixou isso passar. Muna, aproveitando a referência à África do Sul, eu gostaria de perguntar ao Bruno, que defende uma solução à África do Sul. Um único Estado do Rio Jordão ao mar Mediterrâneo, com uma forma mais justa de se solucionar a questão palestina. Bom, eu defendo a ideia de que, não obstante o fato da gente estar, e aí literalmente, né, o povo palestino sob as nuvens, né, as nuvens da destruição, que é necessário pensar no além, né, no pós. Né? E por isso essa pergunta nesse momento, Bruno, você defende uma solução à África do Sul, à Acraziado, né? E eu queria que você explicasse à nossa audiência no que consiste essa solução e quais as forças sociais e políticas que apoiam hoje essa solução ao invés da solução dos 2 estados, né?
que reúne parte de setores de esquerda, e a solução da extrema-direita, que é do aniquilamento, a expulsão completa dos palestinos dos seus territórios que ainda restam hoje. Por favor, Bruno. Bom, Marco, então eu acho que, como você pediu anteriormente, eu vou falar, né? A gente tem 3 possibilidades de solução. Né? A atual, a gente vive uma solução. Né? Solução não é algo estável, é um processo. Né? Assim como a democracia não é uma foto, é um filme. Essa né? solução que você vai começar a falar agora se aproxima muito da solução final, né? Me desculpe a analogia. Não, é uma solução final unilateral, né? São os israelenses decidindo como soluciona-se a questão palestina, que é como o movimento sionista lida com o negócio desde os anos 20. Né? Antigamente eles chamavam isso de problema árabe. Né? A forma como se denominava a existência dos palestinos na região já designava como se entendia a existência dessas pessoas no território, como um problema a ser solucionado. Problemas têm soluções. Né? E a solução original foi o que eles chamavam de transferência. Transferência é um eufemismo para expulsão, né? Que foi o que eles fizeram na Nakba, na Naksa, e agora estão fazendo em Gaza, tem feito ao longo de todos esses anos. Né? Então, a solução atual é essa, né? Apartheid. Apartheid é uma solução. Né? E aprofundamento da apartheid, conexação formal de territórios, né? Talvez a gente esteja vendo aí uma anexação, um encaminhamento, como a Muna colocou, da anexação do norte de Gaza, né? Norte da faixa de Gaza, cidade de Gaza, né? Porque a faixa de Gaza é uma criação colonial de Israel, né? Nunca existiu faixa de Gaza, né? Existe a Gaza, uma cidade importante da região. E a anexação, como se pretende há muitos anos, de parcelas da Cisjordânia, que chegaram próximos de fazer isso alguns anos atrás, quando o Trump estava no governo. Então, caso o Trump retorne, eu acho que tem uma possibilidade bem grande de a gente ver isso no futuro próximo. Né? Mas também vai depender da conjuntura em Israel. Mas, enfim, acho que essa solução ambicionada pela extrema-direita israelense e que tenha sido o projeto da última década. Né? E tem o projeto anterior, né? Que é o projeto de 2 estados. O projeto de 2 estados é uma criação imperial do imperialismo britânico. Que eles, primeira vez, propuseram isso na Peel Commission, lá nos anos 30, defenderam isso depois no tal livro branco deles, no final da Revolta Palestina de 39, e propuseram isso para a ONU, e a ONU acatou e impôs isso em 1947, na partilha. E o mundo inteiro aprovou, inclusive o Brasil teve um papel muito importante. Então, isso se tornou paradigma. Os palestinos rejeitaram esse paradigma até 1988. E os sionistas aceitaram isso como uma oportunidade, né, de criar o seu Estado e conquistar o máximo de território possível. E essa tem sido a estratégia israelense desde 1947. Só que nos anos 90, a partir do momento que a Organização pela Libertação da Palestina aceita, né, a solução de 2 estados e reivindica um Estado da Palestina somente na Cisjordânia e na faixa de Gaza, como Jerusalém Oriental como sua capital, isso muda o jogo político. Né? A gente começa a ter as negociações diplomáticas, que a gente chama de processo de paz, e os acordos de Oslo, né? Que deveriam levar à criação de um Estado palestino. Só que, quando a gente vai analisar o acordo de Oslo, né, a gente vê que não existia uma intenção real e honesta de criar um Estado palestino. Né? A forma como foi desenhado Oslo parece que já se pretendia reproduzir o apartheid. Né? Em nenhum momento o Acordo de Oslo fala de Estado soberano palestino. Em nenhum momento. Então, como um processo político que almeja criar um Estado soberano não menciona um Estado soberano? Porque isso não era um desejo dos israelenses. Daí você empurrou isso para uma negociação de status final, e quando ela veio acontecer em 2000, em Camp David, não se ofereceu aquilo que se prometeu, que é a criação de um Estado palestino na Cisjordânia e na faixa de Gaza, tendo Jerusalém Oriental como sua capital.
porque em nenhum momento os israelenses aceitaram Jerusalém Oriental ser capital da Palestina, em nenhum momento eles aceitaram desmantelar os assentamentos construídos no território da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Né? Então os palestinos ficariam com menos dos 22% do território que restou para eles lá em 1949. Ficaria com menos ainda. Né? E os palestinos, e o Arafat, num último gesto aí, que meio que salva sua biografia, rejeita Camp David, né? E a gente vive nos últimos 25 anos aí praticamente esse limbo, né? Do internacionalismo liberal liderado pelos Estados Unidos, pela União Europeia, tentando salvar a solução de 2 estados, né? E ela servindo de espantalho para manter o apartheid. Essa é uma interpretação que eu faço. Né? E assim, eu não sou contra a solução de 2 estados. Isso é importante eu deixar bastante claro. Até porque se você vai falar com israelenses e palestinos hoje, a grande maioria defende a solução de 2 estados. Os palestinos querem ter seu próprio estado, eles não querem viver no mesmo estado que os israelenses. Né? Só que daí eu faço uma interpretação de defender a solução de um estado, que é a solução África do Sul, como se coloca, né? E eu vou dizer por que eu entendo isso, né? Porque eu acho que a solução de 2 estados ela reproduz as condições para manter o conflito no longo prazo. Porque, assim, Israel é um estado nuclear, uma potência atômica. Se a Palestina se torna independente amanhã, a primeira coisa que eles têm que fazer é ter bomba atômica. Né? Por isso que o Irã persegue corretamente a bomba atômica, caso eles estejam, de fato, fazendo isso mesmo. É uma situação de dissuasão. Saiu hoje ontem a notícia de que os americanos estão indo para Israel para negociar um ataque ao Irã. Ou seja, eu não estou defendendo o Irã, estou fazendo uma interpretação realista da correlação de forças e poder e das dinâmicas ali. A sobrevivência do Estado iraniano depende deles terem a bomba atômica. Porque isso é dissuasão atômica. E quando você tem dissuasão atômica, você não tem guerra. Porque o risco da aniquilação mútua evita a guerra. É isso que a gente tem visto ao longo da história dos últimos anos. E a ausência desse risco para Israel permite que Israel haja dessa forma violenta desimpedida no Oriente Médio. Ele ataca palestinos, libaneses, sírios e egípcios ao mesmo tempo e ninguém faz nada. Isso precisa ser impedido de alguma forma. E eu não defendo que isso seja impedido da forma militar. Eu acho que os Estados Unidos deveriam fazer algo, e o mundo deveria fazer algo. Por isso que eu defendo o BDS, porque é fazer algo, pela via não militar. Né? Então... e a alternativa a Oslo chama Iniciativa de Genebra. Eu fui ler a Iniciativa de Genebra, foi feita em 2003, se não me engano, como uma forma de salvar o processo dos 2 estados. A esquerda sionista brasileira, por exemplo, defende a Iniciativa de Genebra. Né? Eu fui ler. A Iniciativa de Genebra não assegura soberania para os palestinos. É um Estado não soberano. O que é um Estado não soberano? A diferença entre um Estado não soberano palestino e a atual autoridade palestina. Não tem nenhuma diferença. A diferença vai ser que, em vez de uma ocupação militar israelense, vai ser uma ocupação multilateral da ONU. Os palestinos, ou seja, vão estar sob o governo dos principais poderes imperialistas do mundo, que é a ONU. A ONU tem dinâmicas importantes, mas, a gente tem que reconhecer que a ONU obedece à ordem imperialista. É só ver o que o Brasil fez no Haiti, por exemplo. Né? Imagina se o Brasil vai liderar uma missão de paz na Palestina. Vai ser um desastre. Uns helenos da vida, uns Tarcísios da vida, vão provocar o desastre lá. Porque o objetivo vai ser controlar as gangues palestinas. Né? Ou seja, não tem soberania na solução de 2 estados dentro da correlação de forças atual. Né? Porque os israelenses jamais vão aceitar um Estado palestino soberano que possa se autodeterminar de uma forma verdadeira. Isso vai envolver perseguir a bomba atômica, isso vai envolver fazer acordos militares com iranianos e aí por diante. Né? Então, para mim, defender um Estado é algo realista.
Eu acho que é o mais possível. Porque eu não sou daqueles que entendo de que são povos que se odeiam e que é melhor cada um no seu quadrado. Eu acredito na reconciliação. Né? Ou seja, Bruno, aquilo que Amos Oz disse naquele livro Contra o Fanatismo, né, de que para se manter a paz entre dois vizinhos, a melhor solução é a construção de um muro que divide as duas casas, vai contra essa ideia que você acaba de dizer de dois povos que, na verdade, não se odeiam mutuamente e que seria possível a construção de um Estado único. É isso que eu estou... Acho que eu vou colocar. Eu não sou contra construir um muro. As relações internacionais se organizam através de muros, através do que a gente chama de fronteiras, essa metáfora aí do Amos Oz. Então, mas o problema da metáfora do Amos Oz é que um dos vizinhos fica enchendo o saco do outro vizinho. E nunca vai ter um muro suficientemente alto para impedir que isso aconteça. Esse é o meu ponto. Você tem que controlar esse vizinho israelense. E o vizinho israelense é incontrolável no momento. E você tem que assegurar que o vizinho palestino possa viver em liberdade de autodeterminação e se proteger das formas como for possíveis, inclusive das formas armadas, que é o Estado que faz. O que é o Estado? O que é alguma assegura a soberania? Entre as outras formas, ter forças armadas. Então, você ter um Estado palestino sem forças armadas não faz sentido ter um Estado palestino. Ainda mais numa região que vive em guerra há um século. Porque é a região onde tem a commodity mais importante do mundo, que é o petróleo. Enquanto a economia política internacional for organizada em torno do petróleo, e o petróleo for abundante no Oriente Médio, aquilo vai ter guerra. Que é assim que funciona o imperialismo. Então, os povos daquela região precisam se armar para se proteger do imperialismo. Né? Então, e para além disso, Bruno, depois da construção dos muros pelo Estado de Israel e por Trump nos Estados Unidos, o muro na divisão da fronteira do México, essa metáfora perde muito da sua riqueza estética, literária. Eu sou a favor de um muro sem muro. Eu sou a favor de um mundo sem catracas, para trazer para a nossa questão paulistana aqui, e por um mundo sem muros, por um mundo sem fronteiras. Eu sou a favor desse mundo. Então, eu acredito na reconciliação entre os judeus e palestinos. Né? E eu defendo essa reconciliação, porque eu acho que é a única forma sustentável de coexistência verdadeira. Assim como a gente tem na África do Sul, tem muitos problemas. Mas existe coexistência sustentável. E isso é importante a gente ter conta. Assim como no Brasil. O Brasil tem inúmeros problemas. Mas existe coexistência sustentável. Ela é permeada pela guerra e pelo genocídio. A gente está falando disso. Mas é uma outra forma. Os indígenas e os negros aqui no Brasil, assim como os negros na África do Sul, têm outros instrumentos de luta e poder através do Estado que os palestinos são completamente negados. Os palestinos não têm acesso ao Estado. Os palestinos são um povo sem Estado. Então eu defendo os palestinos terem acesso ao mesmo Estado que os israelenses. É isso que eu defendo. É uma solução muito complexa. Nós estamos chegando ao fim desse segundo programa da série sobre o genocídio em Gaza e solidariedade ao povo palestino. Eu gostaria, de novo, nesse momento do encerramento do programa, exibir o link do site da Rede Universitária de Solidariedade ao povo palestino e também, de novo, fazer um apelo à audiência que leia o manifesto de criação da Rede Universitária de Solidariedade ao povo palestino e, caso concorde, evidentemente, assine o manifesto e divulgue. Eu gostaria de agradecer imensamente a Muna Muhammad Ode, professora de saúde coletiva da Universidade de Brasília, ao Bruno Huberman, professor de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, convidando já para o terceiro programa da série, que será no próximo final de semana, que contará com a presença de Reginaldo Nasser, também da PUC de São Paulo, e de Franci Rose Barbosa, da Universidade de
de São Paulo. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Muna. E até a próxima semana. Até lá.